gente estabelecer uma escola para a nossa igreja. Há algum tempo Deus tem falado ao meu coração acerca desse projeto, e desde o momento em que essa palavra Deus confirmou no meu coração, a gente começou a orar acerca da compra dessa estrutura aí do lado. Compartilhei a ideia com a Nângela abraçou a ideia, e a gente tem se envolvido nesse projeto aí de não só criar uma escola, mas antes dessa escola ser formada, levantar homens e mulheres compreendendo verdadeiramente a missão do reino de Deus. E o que Deus tem como proposta para a gente nesse curso, nesse discipulado, é capacitação, é dar estrutura espiritual baseada na palavra para que vocês se tornem discipuladores, não daqui a muito tempo, mas já saiam daqui entendendo e compreendendo o nível de responsabilidade que vocês vão ter com outras pessoas. Hoje vocês estão vendo pessoas que algum tempo atrás estavam sentados no banco ministrando. Aí você não pensa que foi algo de ontem para hoje. A gente está desde o ano passado falando acerca dessa escola, e quando a gente determinou a data que ela seria estabelecida, já tem aí 2 meses que a gente está trabalhando com material de excelência para que vocês sejam edificados. A nossa proposta é que no término desse culto vocês tenham ainda mais amor pelas almas, compreendendo a palavra em toda a sua essência e com a capacidade de cuidar de outras vidas. Não pense vocês que ao término desse culto vocês vão entrar naquele marasmo de estar dentro da casa de Deus. Nossa proposta é que vocês venham cuidar de outras vidas. Independente das áreas que vocês atuem, vocês vão estar cuidando de outras vidas. O que eu peço para vocês é que a partir de hoje vocês assumam esse compromisso desses 3 dias. Não só recebam a matéria aqui, mas chegando em casa vocês estudem essa matéria, apliquem ela na vida de vocês, porque no domingo, onde a gente vai estar certificando vocês dessa primeira fase do discipulado, vocês não só estarão sendo honrados por Deus, mas também vão estar sendo reconhecidos pela igreja de pessoas que estão buscando conhecimento para cuidar de outras vidas. Eu creio que no futuro vocês serão obreiros que certamente vão trazer um resultado muito especial para a vida da igreja, porque na medida que a gente sabe tratar de outras vidas, a gente dá condições de outras pessoas entrarem por essas portas. A nossa igreja tem uma promessa de que Deus enviaria muitas almas, mas eu entendo que não há como Deus enviar muitas almas se não houver pessoas capacitadas para cuidar delas. Então, a partir desse discipulado, a partir dessa escola que nasceu no coração de Deus para a vida da nossa igreja, a gente vai capacitar pessoas para cuidar de outras vidas. E certamente o nome do Senhor vai ser glorificado nesse projeto. Quem crê assim, diga glória a Deus. No domingo, eu faço convite para você, que você traga um padrinho. Padrinho para quê, pastor? Para participar da tua certificação. Ele vai receber alguma coisa, né, para participar da entrega do teu certificado. Traz amigo, traz filho, traz pai, traz mãe, quem você quiser, uma pessoa apenas, um padrinho, para que ele possa estar participando do teu momento de formatura nesse domingo. Amém? Então hoje damos início, amanhã damos sequência, e no domingo pela manhã nós encerramos e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quem crê assim, diga glória a Deus. O pessoal que está trabalhando está chegando agora, e a gente vai dar início hoje com a professora Milena. Vamos receber a Milena com as palmas que louvam o nome do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor para todos. Com muita alegria, né, que a gente inicia essa primeira aula do Intensivo Discipulado. É um projeto, como o pastor falou, que surgiu no coração de Deus. Então, quando isso acontece, a gente vê que as coisas começam a fluir. E a gente vai começar com o primeiro tema, que é o discípulo Mestre Jesus. Mas antes de iniciar, eu queria pedir para tirar o volume do telefone. Se tiver uma urgência para atender, por favor, vai ali para fora, mas sem chamar muita atenção para não desligar a gente da aula. Se tiver dúvida, anota no caderninho que a gente deu esse material, né? Lindo, muito bonito. Então anota suas dúvidas, que depois a gente vai ter um momento para tirar as dúvidas, só para a gente conseguir fluir com mais facilidade. Então vamos começar. A primeira aula, o tema é o discípulo Mestre Jesus.
Nessa aula a gente vai abordar esses principais temas. E dentro dos temas a gente vai começar a conversar sobre o que significa cada um deles, que é o desejo de obedecer, o desejo de servir, o desejo de amar, o desejo de encorajar e o tema principal, que é o discípulo e o mestre Jesus. O propósito de todos esses temas é a gente realmente começar a compreender o que um discípulo é, o que o discípulo precisa ter, o que significa eu ter o desejo de obedecer, de servir, de amar, de encorajar, porque às vezes a gente acaba achando que essas características, elas são para determinadas pessoas. Eu fui chamado. Não, todas essas características são para aqueles que seguem a Jesus. Então a gente vai ver na Bíblia exemplos de homens de Deus que tiveram esse desejo no coração e que a partir disso conseguiram servir a Deus com excelência. Então a gente vai começar com o desejo de obedecer. A referência é Daniel 3, a gente vai falar sobre o capítulo 3 de Daniel. E antes de entrar a fundo no capítulo 3, eu acho interessante a gente entrar na história do que estava acontecendo naquele período, porque às vezes a gente não tem tempo de pegar e estudar que período era que Daniel estava vivendo, o que estava acontecendo no mundo, o que estava acontecendo ao redor de Daniel e dos seus amigos. Então, antes da gente realmente entrar em Daniel 3, a gente vai começar a falar sobre o período, a época que ele estava vivendo, porque quando a gente entende o período que Daniel e os seus amigos estavam vivendo, a gente consegue entender o peso da atitude que ele tomou de obediência ao Senhor. Então a gente vai começar falando do rei Joaquim. O rei Joaquim era um rei, de Israel. Ele foi responsável pelo último reinado antes do cativeiro babilônico. Ele começou a reinar com 25 anos. Ele reinou 11 anos em Jerusalém, e lembrando que todas as informações estão na apostila que está em PDF. Então, se tiver a apostila e quiser acompanhar, também é legal. E algumas coisas vão ser alguns pontos que eu vou falar que não estão na apostila. Mas a maioria, os pontos principais, estão lá escritos para vocês. Ele reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal perante o Senhor, porque a gente vê muito isso quando falam dos reis de Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, ou fez o que era bom, porém ainda seguiu alguma coisa dos seus pais. Então, uma das consequências do que ele sofreu no reinado dele foi justamente começar essa questão do cativeiro babilônico. Porque Deus ele já tinha falado, olha só, se não fizer o que eu estou mandando, o que é a lei, o que vai ser bom para vocês, vai vir um povo, vai levar vocês cativos, vocês vão ficar no cativeiro. E infelizmente, Joaquim ele não seguiu aquilo que Deus tinha para fazer no meio daquele povo. E aí que entra Nabucodonosor. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Nabucodonosor. A gente escuta muito de Daniel, da cova, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E Nabucodonosor foi esse responsável por esse cativeiro que pegou o pessoal de Jerusalém e levou cativo para a Babilônia. Então, entendendo isso, a gente vai começar a falar de Nabucodonosor. Ele era o rei mais conhecido e poderoso do Império Babilônico. Ele era esse cara aí muito feio. Ele era muito conhecido, ele era um rei que, depois do pai dele, que foi Nabopolassar, ele conseguiu levantar o Império Babilônico, porque o Império Babilônico ele era muito atingido por causa de guerra, eles sempre viviam no meio de guerra, então às vezes eles enfraqueciam. Mas quando Nabucodonosor, depois do pai dele falecer, começou a reinar, deu essa levantada. Ele era um homem muito estrategista, ele era um homem que ele aprendeu muito com o que o Império dos Assírios fazia, porque eles eram muito sanguinários. Eles não tinham, nenhum tipo de misericórdia, eles torturavam. Então, ele era muito visionário no reino dele. Ele conseguia enxergar uma expansão muito maior do que os outros reis que só ligavam para riqueza, poder, eu mando. Não, ele melhorou a cidade. A gente vai ver ele falando, a gente vai estudar sobre isso também. Ele reinou por 43 anos, do ano 605 a.C., até o ano 562,
e foi aí que começou a ascensão do Império Neobabilônico. O Império Neobabilônico nada mais foi que o segundo Império Babilônico, que foi a época que a Babilônia estava no seu auge, que tinham muitas conquistas, também foi porque eles retomaram muitas cidades importantes como Nínive, e a Babilônia voltou com tudo, com o poder. O pai de Nabucodonosor já tinha começado a fazer muitas revoluções dentro da Babilônia, e aí começou a época do Império Neobabilônico. Nabucodonosor, ele tomou o povo lá de Jerusalém, foi a época do exílio, que a gente também vê em Neemias, né? Que a gente vê o que aconteceu, que destruíram a cidade, tinha a ver com a glória da cidade, né? Alguém pegar, saquear um povo, tirar um povo de um lugar, queimar, tinha a ver com a pior das coisas possíveis. Era a tristeza, era algo assim que eles não tinham mais esperança, e eles estavam vivendo nessa época. E Nabucodonosor era muito estrategista. Isso que ele fazia, de pegar um povo dessa terra, não era só o povo, também era as coisas preciosas do templo. Então eles saquearam o templo de Deus, eles levaram os utensílios, e junto com os utensílios sagrados, eles levaram também crianças e jovens, porque ele era muito estrategista, ele não levava todo mundo, ele levava crianças e jovens e que tinham qualidades que interessavam a ele. Então, quando ele chegava, mandava os servos dele de guerra, né, o exército dele, ele dava uma lista de coisas do que aquelas pessoas deveriam ter para vir para a Babilônia. Então, por isso que ele era muito estratégico. E essa era uma estratégia que os assírios também usavam, porém os assírios pegavam todo mundo e levavam lá para a terra deles. Mas os babilônicos só deportavam a classe dirigente, as pessoas que tinham qualidades. E isso acabava com a moral do povo, porque imagina, eles entravam na terra, eles pegavam só o melhor da terra, as melhores pessoas, tudo que era de mais precioso, e levavam para a terra deles para ensinar a doutrina deles, como eles viviam. Então eram pessoas realmente selecionadas, e a gente continua vendo a história do livro de Daniel. E essa questão dos eunucos é algo que eu achei muito interessante quando eu estava estudando, é que esses jovens, eles iam para a Babilônia para servir ao rei. Alguns, não eram todos, iam servir ao rei. E esses jovens que iam servir ao rei, eles viravam eunucos, porque Nabucodonosor, ele tinha muito medo da sua esposa ou das suas filhas que pudessem se apaixonar por algum daqueles jovens, porque eram jovens bonitos, eram jovens de outros lugares, e viam pessoas muito bonitas. Então ele já era um homem estrategista, ele pensava que eu não vou deixar isso acontecer, porque isso pode enfraquecer o meu reino. Então ele pegava esses jovens e transformava em eunuco. Porém, não tem nenhuma comprovação na Bíblia, nem histórica, que Daniel e seus amigos eram eunucos, mas isso era uma tradição, ele sempre fazia isso. E aí os historiadores, eles achavam, né, as paredes, né, que eles desenhavam, e a representação do eunuco era essa. Era um homem sem barba, porque a barba era a maturidade do homem, a barba era a virilidade do homem. Então, para representar os eunucos, eles tiravam a barba. E aí essa era a representação. E agora a gente vai falar da Babilônia. A gente está falando de tudo isso justamente para a gente entender o que Daniel estava fazendo lá. Porque não foi só, fui para uma terra diferente, legal, outro governo, decidi servir a Deus. Não, tinha toda uma pressão, tinha todo um padrão. Eles eram homens, assim, de guerra, não eram homens que você vai chegar e falar, não vou fazer, se vira aí, já decidi não fazer. Se não fizesse, morria, se não fizesse, era torturado. E a gente vai começar a falar da Babilônia. A Babilônia foi um lugar muito bonito, apesar de ser um lugar pagão, né, que tinha muitos templos de outros deuses.
era um lugar muito rico, era um lugar muito bonito. As pessoas olhavam para a Babilônia e se apaixonavam, porque as casas tinham ouro, porque Nabucodonosor ele queria expor a riqueza do reinado dele. Então ele fez questão de investir no lugar que ele estava reinando. Então era um lugar que tinha, sabe, muitos rios, era um lugar muito regado. Então era uma referência. Os historiadores falam que antes de Hitler, antes de tudo aquilo que aconteceu com os judeus, o Império Babilônico foi o momento que mais marcou aquele povo. Antes de Hitler, se você perguntasse qual foi o pior período da história, eles iam falar o Império Babilônico, a época do cativeiro, porque foi algo que realmente marcou eles, sabe? Deus ele já tinha avisado, mas foi algo que realmente teve um peso, eles viveram algo muito ruim, eles viveram momentos muito difíceis. E a gente vai falar da Babilônia, que era muito bonita. Tinha o templos zigurates, que eram templos que eram referência, né? Onde que ia, um templo para os deuses. Eles falavam que quanto maior, mais conectado eles estavam com os deuses. Então era muito alto. Eles dominavam territórios, essa era a estratégia da Babilônia, dominar, eles iam expandindo, e isso fortalecia o reinado dele. E uma das construções famosas é esse jardim suspenso. Eu achei interessante porque Nabucodonosor, ele casou, e aí a esposa dele morava numa região que tinha muitas plantas, era uma região assim, era muito bonita, né? Muitas árvores, e quando ele casou e foi para a Babilônia, não tinha, a esposa dele ficou triste porque não tinha. Aí o que ele fez? Ele fez um jardim suspenso. Ele começou a plantar, sabe, em lugares, ele botou estrategicamente, e tem uma parte assim no meio da cidade que é um jardim. Então virou uma construção famosa, algo que todo mundo admirava, e algo que ele foi porque ele amava, por mais que ele fosse sanguinário, ele amava a esposa dele. Então eu achei incrível, porque é muito bonito realmente, virou um marco assim da Babilônia. E agora a gente vai entrar no desejo de obedecer, porque o mouse às vezes não funciona, perdão. Desejo de obedecer. Daniel era um dos jovens separados, a gente sabe disso, até porque a gente viu que eles não escolhiam qualquer pessoa para ir para servir ao rei, dentro da casa do rei. E em Daniel 1, verso 4 diz que eram jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ou seja, ele era especial. Daniel não era qualquer pessoa. Daniel, ele era inteligente. Daniel, ele era preparado. Daniel, ele tinha algo a oferecer. E para a gente começar a entender que ele era tão, assim, ele era tão inteligente, tão sábio, sabe? Que não precisou nem muito tempo. Eles não davam uma prova, faz aí essa prova, vê se tu é inteligente mesmo. Não tinha como fazer isso. Então era algo que era assim, eles olhavam, eles conseguiam enxergar, eles conseguiam reparar que aquela pessoa, ela tinha aqueles atributos. Então Daniel, ele era um menino diferente. Aí em Daniel 1,17 fala que a esses 4 jovens, que não foi só Daniel, né, foram os amigos dele, Ananias, Misael e Azarias, Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões. Então, além dele ser um menino preparado, inteligente, a gente sabe que nada disso vem do homem, vem de Deus. Mas Deus, ele ainda deu uma porção maior para Daniel e para os amigos dele. Deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, porque eles queriam estabelecer o Império Babilônico, eles queriam estabelecer a cultura deles no povo que chegava. Porque para você acabar com o povo, você pega um povo, você tira ele do lugar que ele estava e você ensina a sua cultura.
se aquele povo voltar, vai ser muito difícil voltar a ser algo grande, algo que tenha a mesma visão, porque você já tirou ele de um lugar e distorceu todos os princípios que eles achavam ter, então fica muito difícil. Então ele pensava, então, vou ter que ensinar. Só que Deus, ele separou aqueles homens, sabe? E aí, pra gente entender sobre tudo aquilo que eles renunciaram, né? A gente entra na lei de Moisés, porque eles só não falaram, não vou fazer não porque eu tô sentindo no meu coração. Não foi isso. Eles tinham a convicção, eles sabiam a lei, eles sabiam a palavra. Então, muitas vezes a gente pode acabar, se eu sentir eu faço, se eu não sentir eu faço. Então, tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia, ela dá a resposta para todas as coisas. Então, eles conheciam a lei em Êxodo 20, do 3 ao 6. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Passou. Volta aí. Imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Essa é a lei que estava lá em Êxodo, né? Que Deus ele começou a dar para Moisés aquilo que ele queria que o povo seguisse. Levítico 21, verso 1: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem colunas, nem poreis pedra com figura na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Muitas vezes a gente só escuta, né? Não pode adorar ídolos, mas a Bíblia ela deixa claro que Deus ele diz, eu sou o Senhor vosso Deus, porque o homem ele é muito fácil, o ser humano é muito fácil idolatrar. A gente vê pessoas idolatrando homens que pregam a palavra, a gente vê pessoas idolatrando coisas físicas, a gente vê pessoas idolatrando filhos, casamentos. Então o homem é muito fácil para se inclinar para a idolatria, porque eu acredito que a idolatria ela é falta de fé, que você quer acreditar em algo que você está vendo, você quer se apegar ao que você está olhando. Então Deus ele abomina isso. Então a Bíblia fala também, Deuteronômio 7:25, as imagens de esculturas de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então Deus ele deixa bem claro aquilo que, pode passar amor, aquilo que ele quer para o povo, ele deixa bem claro. E aí a gente começa a entrar no tema principal, que é o desejo de obedecer, de Daniel, capítulo 3. A gente sabe na história de Daniel que uma imagem foi levantada. Só que eu acho muito interessante que eu já ouvi muitas vezes pessoas falando que Daniel estava nesse meio, mas a Bíblia não fala que Daniel estava ali. Daniel não foi lançado na fornalha. Muita gente fala, não é, Daniel foi lançado na cova. Na fornalha foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque se fosse todo mundo, ia ter 5. Mas a Bíblia fala que tem 3 e um outro ali apareceu. Então, acho importante esses detalhes, a gente começar a perceber. Porque se a gente não souber, qualquer pessoa que falar isso, a gente fala, glória a Deus, recebo, mas não estava. Então, a imagem foi levantada em Daniel capítulo 3, do verso 1 ao 7, né? Fala que Nabucodonosor ele levantou uma imagem de ouro, todos os homens tinham que se prostrar ao som do símbolo, da trombeta, da harpa, tinham que se prostrar e adorar aquela imagem. E aí aqueles homens, eles conheciam a lei de Deus. E eles olharam, então, o que eu faço? Eu obedeço a Deus, que me guardou, porque eles podiam ter sido mortos também, quando eles foram tomar a Babilônia. Ou eu me prostro porque eu estou num ambiente que Deus vai me entender, eu estou num ambiente de guerra, Deus vai entender, porque se eu me prostrar aqui rapidinho, eu peço perdão daqui a pouco, ou eu realmente sigo aquilo que Deus está falando.
e eles decidiram obedecer a Deus. Então, dentro de todo esse contexto de um governo sanguinário, de um rei que não se dobrava a ninguém, de um rei que não ouvia ninguém, o poder dele era absoluto, ele não queria saber. Para a gente ver que o reinado dele era tão próspero, ele tinha esculturas de ouro, o palácio era de ouro, tudo era de ouro, porque ouro simboliza, né, poder. E aí eles decidiram, e eu acho isso algo muito importante pra gente, porque a gente acaba dando justificativas para Deus de que o ambiente ou a situação que eu estou vivendo, tá tudo bem eu não fazer aquilo que a Bíblia fala. O ambiente ou a situação que eu estou é muito difícil, Deus. Então tudo bem eu não fazer isso aqui. Você está vendo? Ninguém está fazendo, Jesus. E a Bíblia, ela mostra que não é dessa forma. Eles tiveram o desejo no coração deles de obedecer, porque eles tinham de tudo para se prostrar também. Porque, eu estou aqui na Babilônia, eu não sei se eu vou voltar nunca mais. Eu estou no meio de um povo que cada um é de um lugar, cada um serve um Deus, cada um tem uma coisa, e se eu não fizer, eu vou morrer. Só que eles decidiram. E isso que o Senhor me chamou a atenção nessa questão do desejo de obedecer. A obediência ao Senhor, ela não pode ser limitada o momento que a gente está vivendo. A obediência a Deus, ela não pode se inclinar. Hoje eu acordei, hoje eu estou afim, hoje eu vou tratar o meu irmão bem. Hoje eu estou feliz. Hoje eu vou dar parte do Senhor para aquela pessoa que eu não gosto. Não pode ser dessa forma. O desejo de obedecer, ele vem de Cristo. Ninguém em si tem bondade nenhuma. Ninguém se acorda, nem as crianças recém-nascidas têm desejo de obedecer ao pai. A gente vê, olha, não faz, bate o pé, vou fazer, porque já não vem de nós, porque o pessoal fala, criança é santa, mas já tem a inclinação ao pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, então as crianças não estão livres disso. Então, o desejo de obedecer é algo que a gente desenvolve a partir do relacionamento com Jesus. Não é algo que a gente nasce, não é algo, mas eu não tenho, então a gente precisa buscar. Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que depois o nome deles viraram esse, que é Ananias, Misael e Azarias, eles realmente tiveram essa obediência que ultrapassou o limite que foi imposto para eles. Então, eu acho que isso é algo que tem que ficar no nosso coração. A obediência, ela não pode ser limitada. A obediência tem que, a obediência tem que ser aquilo que ela é, aquilo que a Bíblia fala. Mas um ponto que a obediência nos leva a lugares desconfortáveis. A gente viu o exemplo de Daniel, depois disso que eles decidiram, não vou me dobrar. O rei chamou eles, falou assim, que história é essa que eu estou ouvindo aí, que vocês não vão se dobrar? Olha, rei, vamos obedecer a Deus aqui, a gente não vai se dobrar não. E aí ele falou, então beleza, fornalha 7 vezes mais. Quem chegou perto da fornalha para acender morreu, porque estava tão quente. Isso era um objeto de tortura. Então eles torturavam pessoas por causa do reino, né, que era sanguinário. Então era algo que eles torturavam, e eles sabiam que aquilo ali era tiro e queda, não tinha quem sobrevivesse, porque eles já tinham usado. E aí o rei falou, 7 vezes mais para vocês aprenderem que eu sou todo poderoso. E aí quando eles forem lançados, aqueles que lançaram, eles morreram porque não aguentaram. E aí Deus, ele livrou, né? A gente conhece a história. Então, o que a gente está acostumado a ouvir, graças a Deus aqui a gente não está, mas em muitos lugares, principalmente na internet, que é um lugar que está doutrinando pessoas fracas espiritualmente. A internet está colocando ideias que não vêm de Deus na cabeça, dos cristãos. E o que me preocupa é que as pessoas, elas abraçam aquilo, e aquilo pode ser algo que vai machucar no futuro. Porque Deus, ele quer uma fé inteligente da gente. Ele já disse o que é, o que vai acontecer, e a Bíblia, ela dá exemplos assim, que a gente não tem como comparar. São exemplos claros, é dessa forma, é dessa forma. E aí, a obediência nos leva a lugares desconfortáveis. Que é muito fácil obedecer quando a gente quer fazer. É fácil, pastor, chega, a Milena vai lá lavar o banheiro, tá bom, eu lavo o banheiro.
Mas se for algo que vai me incomodar, a gente tem um bloqueio em obedecer. Quando tem algo que eu não aceito, não acho que isso aqui, porque Deus não falou comigo, eu não tenho essa inclinação a obedecer. Então a obediência, ela vai te levar a um lugar que você não vai ficar tão feliz assim. A obediência ao Senhor vai te levar a momentos que você vai sentir que, caramba, obedeci, piorou, pô, o cara eles foram tacados na fornalha. O que é a fornalha? A gente tem a fornalha aqui em Vaz Louco pra alguém tacar a gente dentro, né? Não tem, a gente tem essa oportunidade de obedecer com o nosso coração alegre. Então é algo que é uma realidade. A obediência nem sempre vai me dar o carro que eu quero, a obediência não vai me dar a casa que eu quero, a obediência não vai me dar o dinheiro que eu quero, o carro que eu quero. A obediência nos aproxima do Senhor e nos faz ter um relacionamento com Ele. E nada é mais precioso do que entender que nós vamos estar com Ele na eternidade. Então, isso que é um coração do céu, um coração que é inclinado para o céu. E o que resulta? Milena, o que vai resultar? Fiz tanto, não vi nada. A obediência resulta a glória de Deus. E ponto final. A gente não pode achar que a gente vai obedecer para a gente ter algum benefício. Eu vou obedecer porque eu vou ser favorita de Jesus. Eu vou obedecer porque no dia que eu pedir, Jesus vai fazer na hora que eu quiser. Eu vou obedecer porque eu vou ser vista bem pelos meus irmãos. Não. O resultado da obediência é a glória do nome do Senhor. E as pessoas à nossa volta, quando vem a nossa atitude de obedecer, elas conseguem, elas mesmas, elas glorificam o nome de Deus. Eu acho impressionante o testemunho de pessoas que falam, caramba, é Deus mesmo contigo, né? Que a pessoa não crê e você conta algo, tava passando por isso, e a pessoa fala, poxa, só Deus mesmo para fazer, porque é real. Então, a obediência, aqui em Daniel 3, 28 ao verso 29, diz que Nabucodonosor mesmo, ele disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou seja, ele viu, eu não precisei ficar, eles não precisaram, a gente não precisa ficar enfiando de goela abaixo, porque é Deus, não, as pessoas elas começam a enxergar e elas começam a glorificar o nome de Deus. E aí no final ele fala, porque não há outro Deus que possa livrar como estes. E nada mais alegra o coração do Senhor do que uma pessoa reconhecendo que a glória é dele. Então, esse é o ponto principal do desejo de obedecer. Ele não vem do dia para a noite. A gente não vai ficar felizão muitas vezes em obedecer, mas é necessário. Porque a obediência, ela nos aproxima do Senhor. A obediência, ela nos ensina muitas coisas. Porque na hora a gente pode até achar que não quer, mas no futuro a gente consegue reconhecer que aquilo nos amadureceu, que eu consigo ser uma pessoa mais focada, uma pessoa que consegue ouvir melhor a voz do Senhor, simplesmente porque decidiu obedecer. Então, eu acho que é um pilar, sabe? É um dos pilares para aqueles que são discípulos de Jesus, o desejo de obedecer. Porque se não tiver desejo de obedecer, a gente não consegue ser seguidor de Cristo. Porque uma hora Jesus vai falar, faz isso aqui, faço não. Então uma hora ele vai, não quer fazer, então, sabe? E o segundo ponto, vamos para o segundo ponto. O desejo de servir. Referência a Gênesis 37 ao 41, que fala de José. A gente conhece José, né? José é muito falado, muito famoso. A gente conhece a história de José, só vou falar, assim, caso alguém não saiba, eu acho importante repetir. José foi filho de Jacó, a gente conhece. Foi o primeiro filho de Raquel, né? Aquela história lá de Raquel não podia ter filhos. E eu acho impressionante que Deus, ele sempre honra quem é injustiçado dessa forma. Ela estava sofrendo lá e Deus, caramba, abençoou a vida dela. E Deus, ele trabalha dessa forma. Então José, ele morava na terra de Canaã com seu pai, seus irmãos. Tinha 17 anos quando ele foi jogado na cova, tudo aquilo aconteceu. Ele apacentava o rebanho dos pais, assim como seus irmãos. Era algo que era ensinado para toda aquela família. Ele era o filho mais amado, a gente vê a Bíblia deixando isso claro, que era o filho da velhice de Jacó. Ele teve 2 sonhos, que a gente lembra dos 2 sonhos de José. Os irmãos, eles tiveram inveja dele, né? Ele teve o sonho lá dos feixes, e ele teve o sonho do sol, a lua e as estrelas, que se prostravam. E os irmãos, eles ficaram enfurecidos com José e venderam José. Eu não vou contar a história de José,
porque o propósito é falar do desejo de servir, que José, ele foi um exemplo de serviço. Só que José, ele não foi um exemplo de serviço apenas quando ele estava na casa de Potifar ou quando ele estava lá no Egito. José, ele sempre foi um exemplo de serviço. Em Gênesis 37:13 diz: perguntou Israel, que é Jacó, a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. Ou seja, José já tinha uma inclinação ao serviço. Não importa o que o pai dele pedia, não importa, sabe, ele tinha essa inclinação ao servir. E eu acho muito importante a gente entender a parte do eis-me aqui, porque o servir é estar disponível. Não tem como eu servir se eu não tiver disponibilidade para isso. Eu não consigo servir a igreja de Cristo. Eu não consigo servir aos meus irmãos se eu não estiver disponível, se eu não tiver tempo, se eu não tiver, sabe, interesse nisso. Porque muitas vezes, sabe, o que acontece é que eu até quero servir, mas eu não tenho tempo. Então não tem como servir sem tempo. Eu não estou dizendo que abandone o seu trabalho e não estou falando isso. Mas é realmente entender, eu quero servir, eu quero ser participante. A gente está falando aqui do discípulo e o mestre Jesus. Jesus nos ensina a servir uns aos outros. Jesus nos ensina a servir aqui no corpo de Cristo, como ele revelou a Paulo sobre o corpo, a necessidade. Então, servir ele é estar disponível. José, ele tinha isso no coração dele, ele tinha esse desejo. Jacó mandou, Israel mandou ele lá atrás dos irmãos dele, para ver como é que estava. E os irmãos nem gostavam dele. A gente acha que servir assim só para quem eu gosto. Vou servir a pastora Mônica, vou a pastora Mônica. Vou dividir a ceia com ela, vou falar, tudo bem, pastora? Servir, não importa quem a gente está pensando. A gente tem que entender que a gente está servindo olhando para Jesus. A gente está servindo com foco. Eu vou amar o meu irmão, claro que eu vou amar o meu irmão, mas se a gente só servir quem a gente gosta, vai ficar difícil. Porque Jesus, ele prova o nosso caráter. Ele faz questão de botar situações difíceis para ver. Quero ver se você amadureceu. Serve aí quem te caluniou. Serve aí quem falou mal. Serve aí quem fez isso. Aí a gente fica, sirvo não, Jesus, dá licença, eu não conheço. Aí Jesus vai lá, conheço. Mas é isso que, sabe, é estar disponível. E algo, depois que eu comecei a estudar sobre serviço, algo que é muito real, essa palavra está na moda, procrastinação, é até difícil. Todo mundo fala, estou procrastinando, é difícil a palavra, está na moda. E existe a procrastinação espiritual no serviço. Porque, vamos entender o que é procrastinação. Botei alguns exemplos, mas eu pesquisei aqui o que significa no Google. Protelação de algo, negligenciar o que você precisa fazer, deixar para depois. Isso que significa procrastinar. Aí aqui uns exemplos. Deixa para semana que vem, vou fazer no próximo ano, daqui a pouco eu finalizo, de amanhã não passa, mais tarde eu faço, depois eu termino, vou deixar para outro dia. Essas são as frases do procrastinador. Difícil. E uma hora a gente tem que falar um negócio desse. E deixa eu lavar depois essa louça aí. Aí chega perto da hora do culto. Caraca, Jesus, você quer lavar? A gente que se enrolou. Jesus não teve nada a ver com isso. E existe a procrastinação espiritual no servir. Porque se eu tô sempre deixando para depois, não tô pronta não. E o pastor vai me cobrar muito. Vai ter que estar domingo cedo na igreja. E a gente está procrastinando. E existe essa questão espiritual. Procrastinação tem muito a ver, ou tudo a ver, muito a ver com apostasia, que é algo que Jesus adverte a igreja que nos últimos tempos viria. A gente precisa entender o que a Bíblia fala sobre os últimos tempos, porque senão a gente acaba ficando disperso e perdido no que está acontecendo no mundo. Os sentimentos, as coisas que acontecem, a gente só atenta para o mais grave: guerra, rumor de guerra, peste, fome. Procrastinação, apostasia também se fala na Bíblia. Então, se eu não entender o que vai acontecer, eu não consigo me prevenir, porque a Bíblia ela fala que a gente tem que botar a armadura para resistir ao dia mal. Então, Jesus, ele quer que a igreja dele entenda as coisas que estão acontecendo.
E depois da procrastinação, que é deixar sempre para depois o que a gente tem que fazer hoje, que Jesus tem martelado a nossa cabeça, falado, ó, levanta, vai servir. Tem a apostasia, que a apostasia é abandono da fé, afastamento total e definitivo da doutrina, negação. Eu acredito que depois da procrastinação vem a apostasia, porque de tanto a gente deixar para depois, uma hora já não tem vontade nenhuma de fazer. De tanto falar, depois eu faço, uma hora falar, pra que eu vou fazer? Não fiz até agora, não fez diferença, vou fazer mais. Então, depois da gente ficar esse eterno depois, vem a apostasia, que é muito mais séria. A apostasia não é você ficar cochilando, a apostasia não é você ficar, tô aqui deitado, tô na minha apostasia. A apostasia é abandono da fé. Quando chega no momento de você abandonar aquilo que te deu vida, aquilo que te deu esperança, então é um nível de opressão, de possessão demoníaca muito grande, porque você crê em Cristo, você viveu a Cristo, e de uma hora para outra, não acredito mais não, será que é verdade? Isso é apostasia, e isso acontece dentro da igreja. Existem pessoas que não creem realmente no Evangelho como ele é. Existem pessoas que não creem no milagre de Jesus. Existem pessoas que não creem que Jesus ele pode tirar alguém das drogas, que Jesus pode tirar alguém, sabe, da prostituição, que Jesus pode, sabe, limpar a pessoa por completo. Então isso é apostasia. Você abandona. Afastamento total e definitivo da doutrina. E quando fala doutrina, é a doutrina que Jesus ele deixou para a igreja dele. Quando a gente se afasta, então a gente já está no... Quando você se afasta, você já não quer, já nem lembra mais, de vez em quando. Eu me preocupo às vezes que eu não leio a Bíblia, eu falo, não li a Bíblia. Se eu não leio algumas vezes, eu já esqueço. Por exemplo, eu não li hoje, mas eu li todos esses dias. Eu vou ficar, não leu a Bíblia. Só que se eu leio, não leio hoje, amanhã, depois, 5 dias sem ler. Quando chegar no sexto, eu nem lembro de me preocupar de que eu não li mais. Então, isso já é algo que eu tenho que me alertar. Eu não posso deixar, eu não posso, sabe, abrir mão. E aqui, eu botei uma frase. Quem não serve em suas obrigações básicas sente dificuldade em servir a Deus. Eu acho muito importante essa questão do servir, que a gente também tem que servir no nosso dia a dia. Coisas básicas. Se eu sou uma procrastinadora na faxina que eu tenho que dar no meu banheiro, que eu não gosto, mas eu tenho que dar, porque senão... Se eu ficar procrastinando, eu vou sentir dificuldade de servir a Deus. Se eu sempre deixar para depois coisas que não são tão agradáveis para mim fazer, mas eu vejo a necessidade daquilo, eu vejo, olha, precisa fazer, mas vou deixar para depois, isso vai se refletir na nossa vida aqui dentro, na nossa vida com Jesus lá fora. Se a gente sempre se inclina para esse, vou deixar para a última hora, vou fazer mais tarde, a gente acaba fazendo a mesma coisa quando se trata do serviço ao Senhor. E Jesus, ele não gosta da obra relaxada. Ai daquele que fizer obra relaxadamente, você sempre fala isso. Não agrada o coração de Deus. Se você é uma pessoa, se eu sou uma pessoa que sempre faz de última hora, não se prepara, não se consagra, não se dedica, não tira um tempo especial. Milena, eu trabalho muito. Jesus, ele conhece as nossas tarefas, mas Jesus, ele também, ele quer uma igreja que serve, sabe? Eu vejo muitas pessoas se apoiando eu faço muitas coisas, mas, cara, Jesus, ele nos chamou para servir. Poxa, esses homens, eles serviam num ambiente de Babilônia, num ambiente de caos, de calamidade, num ambiente que tinha um monte de ídolos, templos gigantes, e eles conheciam Deus no coração deles. Será que eles ficavam o dia inteiro deitados? Aqueles homens lá da obediência? O dia inteiro deitado? Não, eles tinham obrigações, mas eles decidiram fazer coisas a Deus. Eu acho interessante que algo que Jesus falou comigo, que a gente sabe que Daniel orava 3 vezes ao dia. Só que eu acho que as pessoas acham que ele não tinha o que fazer. Ele decidia, vou orar agora, vou orar daqui a pouco, vou orar à noite, tá tudo certo. Ele era um homem ocupado, ele era um homem cheio de coisas, mas ele decidiu, nem que seja 1 minuto. A Bíblia não fala quanto tempo, se Daniel ficava 5 horas ou se Daniel ficava 5 minutos orando. A Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Então, essa questão do serviço tem a ver também com a nossa responsabilidade em cumprir obrigações básicas. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Isso não é da noite para o dia, mas é com o coração
contrito e disponível em aprender aquilo que Jesus tem a dizer. Porque Jesus, ele fala, lá, tá vendo? Jesus, ele fala isso comigo, Milena, levanta, minha filha, resplandece que já vem a tua luz, amor. Porque é isso, e viver com Jesus e aprender para sempre, até ele voltar, aí a gente vai ser perfeito. Mas até lá a gente vai tomando uns tapas. O ambiente do serviço. A gente está falando de servir e a gente está falando de José. Eu falei de Daniel, mas a gente está falando de José. O ambiente do serviço muitas vezes implica em muitas coisas que a gente deixa de fazer. Por quê? Eu não estou num ambiente que eu tenho que servir. No meu trabalho eu não tenho que servir a Cristo. Estou no meu trabalho. Dá licença. Nas minhas férias com a família eu não tenho que servir a Cristo. Quando a gente realmente entender o que é servir a Cristo, a gente realmente entende a nossa função nessa terra. Porque a nossa função é servir ao reino de Deus. E servir na igreja também tem a ver com isso. Eu vejo muitas pessoas tirando o serviço da igreja e falando que você tem que servir só lá fora. E pessoas só colocando aqui dentro, excluindo a questão de servir lá fora. As coisas precisam ter equilíbrio. A Bíblia fala justa medida. Deus, ele fala justa medida. Tem que ter equilíbrio. E o ambiente de serviço que José estava vivendo, depois que ele foi vendido, né, que os irmãos fizeram aquela atrocidade com ele foi levado para o Egito. Tinha um povo lá, teve em outra época o da Babilônia, que decidiu obedecer, e teve o José, que decidiu servir lá no Egito, na casa de Potifar. E aqui diz que logrou José vencer perante ele, Potifar, a quem servia, e ele pôs como mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo que tinha. Quem tem essa predisposição a servir, vai servir onde estiver. Tem gente que já chega, já vou varrer. Minha mãe veio lá em casa lavar louça. Falou, mãe, a senhora não vai aqui lavar a louça, né, mãe? Pelo amor de Deus. Tem nada pra lavar. Tem uma panela, deixei de molho. Mãe, pelo amor... Não, menina, tem que fazer alguma coisa. Meu Deus do céu. Tem gente que já tem essa predisposição, então já chega. Tem gente que chega na igreja e já quer fazer alguma coisa, já quer se entrosar, já quer... Pô, pastor, o que eu tenho que fazer? O que tem pra eu fazer? E sempre tem o que fazer. Então, José, ele não se importou com o ambiente que ele estava, porque ele estava no Egito. Ele podia ficar amargurado, chateado. Pô, Deus, o que o Senhor fez comigo? Eu servia todo mundo bem. Depois do sonho que o Senhor me deu, a minha vida ficou ruim. Não vou mais fazer nada. Não, ele serviu. E aí, Deus, ele honra quem serve. Deus, ele multiplica o trabalho das mãos de quem serve. E eu acho impressionante que a Bíblia, ela é perfeita. Deus, ele multiplica, Deus, ele abençoa. Quando a gente põe a mão, tudo que você colocar a mão, eu vou abençoar. A gente não põe a mão, não tem como Deus abençoar. A gente não põe o pé, não tem como conquistar. Então, são coisas que a Bíblia ela já está falando. E a gente só não se atenta, porque a gente está ocupado, que a gente está, sabe, pensando nas nossas coisas. E o ambiente do serviço, ele não justifica a falta do serviço. Se eu estou num ambiente que eu vejo a necessidade, eu preciso ir atrás disso, porque muitas vezes a gente vê a necessidade, não tem nada a ver com isso. Sou eu, não sou líder, não sou isso, não tenho cargo, não tem nada a ver com isso. Não é apontar o defeito. Aqui, ó, pastor, tá errado. O irmão desafinou, mas é estar disponível para ter uma solução, sabe? A gente consegue apontar o erro de todo mundo. Falar, pô, irmão, mas eu vou te ajudar a não errar mais nisso. A gente não tem essa predisposição. E José, ele serviu mesmo estando num ambiente... Não quer passar. Mesmo não estando num ambiente que ele teria toda a possibilidade de não servir. Deus honra quem serve. Não sou só eu que estou falando, a Bíblia fala. Gênesis 39, verso 2. O Senhor era com José. Gênesis 39, verso 5. O Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Ou seja, José botou a mão para servir e Deus abençoou. O que José ia ganhar servindo alguém lá no Egito?
José não ia ganhar nada. Ele podia ficar igual os outros serventes lá, fazendo um pouquinho dele. Mas ele botou a mão, porque ele viu que tinha a oportunidade de fazer. Falou, eu vou fazer. Porque o desejo de servir vem do caráter do cristão. O desejo de servir, ele é algo que vem do interior. Não assim, José, ele colocou a mão para fazer, mas ele fez com excelência. Às vezes a gente acha que servir é fazer o que tem que fazer. Vou limpar esse banco, limpei. Limpa direito, vê se tem alguma coisa. O desejo de servir vai além do que fazer por fazer. Porque muitas vezes a gente faz por fazer. Vou limpar porque tem que limpar. Vou fazer porque tem que fazer. Vou falar porque tem que falar. Mas quando a gente se dedica, a gente sente, sabe? A gente sente que é diferente. E Deus abençoa a quem serve. Então, a Bíblia, ela deixa isso bem claro. Deus honra quem serve. Mais um exemplo, quanto o Senhor era com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. É algo que Deus, ele também despertou no meu coração nessa história de José servindo, é a lealdade no serviço. O que seria a lealdade no serviço? A lealdade no serviço tem a ver com aquilo que você é na sua essência. Porque José, a mulher de Potifar falou, deita-te comigo. Aí a Bíblia fala, ele porém recusou e disse à mulher do seu senhor, tem por mordomo o meu senhor, ele não sabe do que é em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, que és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? A lealdade no serviço não tem a ver com quem está nos vendo. A lealdade no serviço tem a ver com o caráter, a essência da pessoa. A lealdade no serviço pode ser, da história de José trazida para cá, da forma de como eu sirvo quando as pessoas não estão me vendo. Porque é legal a gente servir, o irmão reconhece o meu ministério, mas qual é a excelência do meu serviço quando as pessoas não estão me vendo? A gente sabe que o pastor fala para não só sentar no altar, porque o altar, não pode ficar sentado. E se o pastor não estiver aqui, a gente senta no altar? Eu fico nervosa. Porque eu sei que não é para fazer. Então, por que eu não sei que é para fazer? Porque eu ouvi o pastor falando que não é para fazer. Então, aquilo está no meu coração. Então, a lealdade no serviço a Deus tem a ver com o que a gente escuta o Senhor falando, através da palavra dele, através do que ele decreta no nosso coração e a convicção daquilo que eu tenho que fazer ou daquilo que eu não tenho que fazer. Eu preciso ser leal àquilo que eu sou diante de Deus. Eu não posso chegar no meu trabalho e aceitar uma propina porque ninguém está vendo. Mas eu estou precisando de arroz em casa. Não é pelo dinheiro errado que Deus vai abençoar. Deus, ele não faz, as pessoas falam, Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não escreve por linha torta nenhuma. A gente que é torto, mas Deus é retinho. E a gente precisa ser leal àquilo que Jesus colocou no nosso coração. Aquilo que ele decretou para a vida da nossa igreja. A gente precisa ser leal àquilo que Jesus ele tem derramado sobre a nossa vida. A gente não pode mudar pelo ambiente que a gente está. A gente viu José, ele não mudou, ele continuou servindo. E o serviço dele ocasionou nessa situação chata, nessa situação de alguém desejar ele. Será que José estava se mostrando? Não estava. Ele estava servindo. Só que Deus ele provou o coração de José nesse momento. E Deus ele prova o nosso coração, ele vai botar situações que a gente pode fazer o errado, facilmente. E aí é que é provada a lealdade no serviço, diante do Senhor. O serviço tem diretamente a ver com o movimento, não tem como servir sentado, não dá. A gente pode interceder, a gente está servindo, mas só ficar sentado não tem como. A gente precisa se movimentar, o nosso coração precisa começar a se mover, a nossa alma precisa começar a desejar as coisas do reino, eu preciso começar a me enxergar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu preciso começar a tomar posse. Não é só, estou aqui. Não, Jesus não quer isso. Jesus quer uma igreja ativa na presença dele. Jesus quer uma igreja que faz, sabe? Uma igreja que se une, uma igreja que se movimenta. Então o serviço não tem como não ter a ver, é igual ao movimento. Quem serve se movimenta. Gênesis 39:22. E ele fazia tudo quando se devia fazer ali. José, depois que Potifar acusou ele foi para a cadeia, levado para a prisão.
E mesmo na cadeia, na prisão, o cara estava servindo. Então não tem desculpa. Não tem. Se José na prisão serviu, eu aqui no ar-condicionado, meu Deus do céu, tem que fazer muita coisa. As características de quem serve. A gente já falou um monte. Só que em Gênesis 41, 33 ao 34, se eu não me engano, está na apostila. Fala das características de quem serve. Não exatamente, mas assim, se você começar a ler o texto e você começa a perceber as características de quem serve. É uma pessoa ajuizada. Quem serve tem que estar no seu juízo perfeito. Não dá para servir metendo louco, fazendo o que eu quero. Você não, tem que ser ajuizado. Quem serve é sábio. A sabedoria vem de Deus, ele derrama a sabedoria. Quem serve tem essa característica. Quem serve tem a capacidade para administrar, porque como a gente ouviu da procrastinação, a gente tem que saber administrar. A gente está exercendo coisas. Então eu tenho que entender que existe um momento, existe um tempo para tudo, assim como a Bíblia diz. Então Deus, ele dá capacidade para administrar, que quem deu essa capacidade a José foi o Senhor. Ele não nasceu com isso quando ele era neném, ele não organizava as coisas dele neném, foi Deus que derramou sobre ele porque ele viu a necessidade. E sabe, é algo que a gente precisa refletir. Será que não tem necessidade hoje de ter alguém com a capacidade de administrar, sabe? E o Senhor, ele derrama conforme a necessidade da sua igreja. Essas são as características. Um ponto muito importante, mais um, todos eles, o amor no serviço. Qual o propósito pelo que a gente serve? Porque quando a gente serve por servir, porque alguém mandou, porque meu pai me ensinou, porque eu vi alguém fazendo, uma hora dá ruim. Uma hora eu não quero, não acordei bem, uma hora eu vou abandonar porque não está dando certo. Mas se eu entendo o propósito pelo qual eu sirvo, que é Jesus, se eu entendo que eu estou aqui fazendo algo para Jesus, se eu entendo que o que me move a fazer coisas para o reino é Jesus, o amor no serviço, ele nasce. Eu passo a fazer as coisas com prazer. Nada é mais triste do que alguém que não tem prazer no que faz. A gente vai numa loja, a gente vê uma atendente super embora, a gente já sabe, não tem amor. Não tem amor. A gente vai num restaurante e vê um garçom que não quer te servir, faz de qualquer jeito, te deixa chateado. Não tem amor. Então Jesus, ele não quer uma igreja que não tem amor pelo que faz. Jesus, ele deu uma estrutura para a nossa igreja. Jesus, ele deu coisas para a nossa igreja, projetos, mas a gente tem que entender o real propósito, mais do que só dizer, sirvo por Jesus. Isso tem que estar claro no meu coração. Eu tenho que acreditar nisso, eu sirvo por Jesus. Porque quando vir alguém te chatear, por Jesus, estou fazendo por Jesus, estou fazendo por Jesus. Quando vir alguém te tirar da graça, estou fazendo por Jesus, não é por causa disso não, é por causa de Jesus. Então a gente tem que amar, sabe? A gente tem que amar o que a gente faz, a gente tem que amar, porque senão fica tudo de qualquer jeito, a gente consegue perceber. Então essas foram em questão do amor no serviço. O servir aponta para Cristo, como eu já tinha falado. Sempre tem que apontar para Jesus. Se não apontar para Jesus, está no caminho errado. Então, é uma reflexão. Por que eu estou servindo na igreja? Para que eu fico na escala? Para que eu estou no louvor? Para que eu toco? Para que eu canto? Se não for para Jesus, a gente tem que se reavaliar e achar o caminho certo. Agora a gente vai falar de mais um ponto. Do discípulo, a gente já falou do serviço, da obediência, a gente está falando do amor agora, o desejo de amar. Desejar é algo muito forte, né? A gente vê as mulheres gestantes, estão com desejo de comer cimento. Fica, meu Deus, tem que ser desejo mesmo. As gestantes, quando falam uma coisa, o desejo é algo que vem de dentro de você. Então a gente precisa ter desejo de amar. Não é só vontade de amar, tem que ter desejo de amar, aquilo tem que estar dentro de mim. E a referência, pra mim, sempre, quando fala disso, de desejo de amar, eu lembro Filipenses, que fala de Paulo. E aí eu coloquei Quem foi Paulo? A gente sabe, a gente conhece Paulo, né? Paulo é nosso amigo. Paulo era Saulo. Paulo não caiu do cavalo. Eu tinha que falar isso,
Porque muita gente ora, Senhor, nem que caia do cavalo. Não caiu do cavalo. Paulo caiu, mas não tinha cavalo na história, não. A Bíblia não fala do cavalo. Paulo era conhecido como Saulo, era o nome judaico dele. Paulo era judeu. Ele foi ensinado por Gamaliel. Paulo era muito inteligente. E vê nas cartas dele o nível da inteligência. Mas aquilo ali da carta foi o Espírito Santo. Mas antes disso, ele era muito inteligente. Ele era participante de um grupo de fariseus, né? Ele era um topzão. Gamaliel foi um teólogo e professor muito estimado, né? Ele foi ensinado por ele. Paulo era mestre da lei. Paulo era calvo, tadinho. Mas ele era de Deus. Paulo, ele era mestre da lei de Moisés, né? Ele sabia tudo da lei. Ele era extremamente dedicado. Porém, ele era perseguidor da igreja. A gente conhece a história. Quando ele soube o que estava acontecendo lá, os cristãos, ele ficou, o quê? Calúnia, blasfêmia, não pode, eu sou muito dedicado a essa lei aqui, vou matar todo mundo. Aí ele perseguiu a igreja, ele pediu cartas para perseguir os cristãos. A gente sabe que no caminho de Damasco, Jesus se apresentou para ele, falou, Saulo, Saulo, por quem me persegues? E depois disso, a vida de Paulo nunca foi a mesma. Então a gente entende que o encontro com Jesus muda o ser humano. Quem tem um encontro com Jesus, não adianta, é transformado. Paulo nunca mais foi o mesmo. Ele nem cogitou em perseguir mais ninguém. Ele mudou, ele se dispôs. Paulo, mestre da lei, grupo de fariseu, topzão, não sei nada. Não sei nada. Se dispôs a aprender. Paulo ficou um tempão quietinho, porque a gente acaba não percebendo isso. Paulo não se converteu, sair pregando, não, porque existe um tempo de sentar, de ouvir, de aprender, e Paulo, ele teve que passar por esse momento, mesmo ele sendo o top dos tops. Então a gente vê que Jesus, ele realmente transformou Paulo. Paulo, ele fez, Paulo, ele fez uma escolha de amor. Deixa eu botar aqui. Filipenses. Ele fez uma escolha de amor, que está o texto agora, que é Filipenses 1, 22 ao 26. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Ou seja, Paulo está falando assim para o pessoal lá para os filipenses. Eu tenho duas opções. Ou eu vou para a glória, estar com Jesus, que é incomparavelmente melhor, ou eu fico com vocês. E ele olha para essas duas escolhas e ele fica um pouco assim, poxa, Jesus, ficar aqui com vocês. Mas ele amava aquele povo e ele ia ficar para ensinar, ele sabia, ainda tem mais, esse povo ainda consegue aprender. Então ele falou, decidi ficar com vocês para a glória do Senhor, porque ainda tem mais coisa para falar para vocês. Então ele fez realmente uma escolha. Passa todos esses, que era o texto. Ele fez uma escolha. Quem entre estar com Jesus e fazer qualquer outra coisa e escolher fazer qualquer outra coisa? Paulo, ele escolheu amar. Então, amor é uma escolha. Eu tenho que escolher amar o meu irmão. Eu tenho que olhar para o meu irmão e falar, eu escolho te amar. Nervoso, mas isso vai ser desenvolvido. Não é falsidade. Me fala, então você é falso. Não é falsidade, é escolher. E a partir disso, o Espírito Santo, ele molda os sentimentos da nossa alma. A nossa alma, ela tem sentimentos que ela suga pelo tempo de caminhada, pelo tempo de decepção, pelo tempo de vida antes de Jesus, pelas inseguranças. A nossa alma tem tudo isso dentro dela, porque ela capta todos esses sentimentos. E quando a gente vem na presença do Senhor, a gente fica um pouco preso ao que a gente já foi, ou que a gente já soube, a maldade que havia, sabe? Então, eu preciso escolher amar. Escolher amar não é ser falso. Escolher amar é decidir fazer o que Jesus fez.
Jesus amou alguém que traiu, mas beijou o rosto dele. Jesus amou a minha vida, que era inimiga de Deus, sabe? A Bíblia fala, eu antes de ser salva pela graça do Senhor, era inimiga do Senhor. E ele decidiu lá na cruz, porque ele viu tudo, me salvar. Então, o amor é uma escolha. O amor nos faz escolher, que é 2 caminhos. E sempre é melhor escolher amar. Ele não está errado se ele quisesse ir para Jesus, porque ele já tinha feito muitas coisas. Mas ele olhou para aquele povo e ele amou aquele povo, sabe? A nossa alma precisa se encher de íntima compaixão pelo nosso próximo, para que a gente venha conseguir compreender o amor de Jesus. Eu peço isso para as crianças. Eu falo, Jesus, me ensina a amar essas crianças como o Senhor ama. Porque Jesus ama as crianças. Então eu preciso aprender com ele. Eu não vou desenvolver, Milena, então você... Não é. A gente não tem nada. Mas Jesus, ele vê a vontade do nosso coração e ele derrama, porque é bom para a obra, sabe? Para o desenvolver do culto, para o corpo de Cristo. O amor pela obra, acabei de falar, é igual ao amor por vidas. Não tem como eu falar que amo a obra de Deus, amo Jesus, se eu não amo o corpo de Cristo. Não tem como amar o cabeça sem amar o corpo. Não tem como eu dizer que sou cristã 100% de Jesus se eu não tenho amor pela minha igreja local. Não tem como, essas coisas não encaixam. Alguma coisa está errada. E se eu perceber em mim que isso está errado, eu preciso confessar. O primeiro ponto é confessar. Eu confesso, Jesus, eu não amo. Mas eu desejo, eu escolho, eu quero Jesus, eu desejo. Então, o amor pela obra é igual ao amor por vidas. Não existe obra do Senhor sem as almas, né? Jesus, ele veio para salvar as almas. Perseverança em amor. A perseverança em amor é realmente a gente perseverar em decidir amar. Porque eu posso amar o irmão que me deu um bombom hoje, mas amanhã ele vai pisar no meu pé. Aí eu tenho que perseverar. Vou te amar, irmão, vou te amar. Te amo. Eu acho lindo a ceia que a gente se abraça. Eu fico muito feliz. Que eu abraço todo mundo. Tem gente que visitante, eu te amo, não te amo. Mas é de verdade, irmão, não é mentira. Não é, na ceia fala comigo. Queria eu falar toda vez, mas eu tento falar. Mas é algo que a gente... Jesus, ele me salvou, então eu vou amar todo mundo. Jesus, ele limpou meu pecado, ele me resgatou. Eu tenho que amar as pessoas, porque Jesus, ele ama também. Então, a perseverança em amor e o aperfeiçoamento do amor. O amor, ele é aperfeiçoado. O amor, ele nasce pequenininho e ele é desenvolvido. E eu já vi histórias de mães que quando tiveram seu bebê, eu não sei se isso é comum, mas eu já vi, não conseguiram ter tanto amor pelaquela criança. Que teve, eu acho que isso é tipo depressão pós-parto, não sei. Que a mãe, ela não ama tanto, sabe? Ela fica meio... Como é que você não vai amar o teu filho? Mas existem pessoas. Mas a partir do momento que você vai perseverança, meu filho, né? O amor, ele vai crescendo. Então, a gente precisa ser aperfeiçoado do amor. Né? Ser aperfeiçoado no amor. Então, a gente terminou o desejo de amar. O desejo de amar foi mais rápido. Vamos entrar no desejo de encorajar, que é Neemias. Quem foi Neemias? Neemias foi gente boa. Deixa eu botar aqui no Neemias.